Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como dimensionar perfis metálicos submetidos à tração, tá, utilizando uma planilha eletrônica. Nesse slide aqui, que eu vou deixar o PDF disponível para download, tá, tem alguns exemplos de barras submetidas à tração. E o dimensionamento, né, vai ser feito de acordo com os critérios da NBR 8800. Tá? Então, as equações, os princípios teóricos, os critérios novos vão estar tudo nesse slide. Tá? Vou mostrar como criar a planilha para fazer esse dimensionamento. Aí, nesse exemplo que eu vou demonstrar aqui, né, na criação da planilha, vai ser para dimensionar elementos desse tipo aqui, ó. Cantoneira simples de abas iguais, tá, submetidas à tração. São peças, por exemplo, de contraventamento, desse contraventamento lateral dessa estrutura. Bom, falei cantoneira simples, mas aqui está mostrando uma cantoneira dupla, né? Como assim? Bom, para o dimensionamento à tração, tá, eu posso considerar a cantoneira simples, tá? De modo que o esforço de tração submetido nesse perfil aqui da estrutura, ele seja dividido de forma igual, tá, entre essas duas cantoneiras. Tá? Então posso fazer essa simplificação para o dimensionamento ao estado limite último de tração, pelo menos. Tá? Então aqui, apesar de essa barra da estrutura ser formada por um perfil composto por duas cantoneiras, tá? Eu vou, nesse vídeo, tá, eu vou considerar a resistência de uma cantoneira apenas. Tá? Vou considerar a cantoneira de abas iguais e a gente vai calcular quanto suporta, quanto de força aguenta, né, uma cantoneira desse tipo submetida à tração. Bom, então eu vou começar colocando um título para a nossa planilha. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar os dados da seção transversal. Eu já tenho aqui pronta uma planilha, tá, onde eu trouxe para cá os dados de várias cantoneiras simples de abas iguais. E eu vou colocar aqui o perfil. A gente vai fazer a gente vai selecionar o perfil, a área bruta. Eu vou começar aqui, tá, selecionando o perfil. Para facilitar a compreensão da planilha, pois todas aquelas células onde vão ser entradas de dados, onde eu vou ter que inserir uma informação, ou seja, onde não vai estar sendo feito um cálculo, mas vai ser um dado que eu mesmo tenho que inserir, eu vou deixar com uma cor diferente. Tá? Então, vou deixar aqui em ciano essas células onde tiver que inserir informação. E aqui em perfil eu vou colocar uma lista suspensa equivalentes àqueles perfis em L aqui, essas cantoneiras. Então eu venho aqui inserir, lista suspensa. Aqui, menu suspenso, e vou selecionar os perfis. Agora eu posso selecionar vários perfis. E agora eu vou buscar a área da seção bruta
para cada um desses perfis selecionados. Vou deixar o primeiro aqui selecionado. Vou usar o comando procv. Aqui o valor de referência é esse da célula acima. Vou colocar aqui, ponto e vírgula. Vou selecionar agora a tabela onde eu quero consultar a área de seção bruta. Tudo isso aqui. E a área da seção bruta é a terceira coluna dessa tabela. Tá? Então, ponto e vírgula 3. Ponto e vírgula está falso para ele procurar a referência exata e não um valor aproximado. Clico Enter. Aqui o perfil 25 por 4.8, área bruta de 4,4 centímetros quadrados. Esse aqui está correto. É sempre útil colocar aqui a unidade. Tá? Um outro dado que eu vou precisar aqui vai ser a coordenada, as coordenadas x e y do centroide. Como é uma cantoneira de abas iguais, possuem o mesmo valor. Tá? As coordenadas do centroide, tá? Só para entender aqui, lá da tabela de perfis vai ser isso aqui. Tá aqui o centroide, eu tenho uma coordenada x e uma coordenada y, que para uma cantoneira de abas iguais vai ter o mesmo valor. Então, vou colocar aqui x igual a y a unidade é centímetro, né? O centímetro quadrado que preencheu automaticamente só centímetros. E agora eu vou buscar esse valor de forma semelhante como fiz aqui com a área da seção bruta, né? Igual para ver isso aqui. Eu estou digitando novamente a fórmula, fazendo novamente como eu fiz com a área de seção bruta, mas eu vou mostrar depois uma forma mais simples. Tá? Aqui, olha, eu selecionei a tabela. A informação que eu quero está na última coluna dessa tabela, que tem número 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima coluna, 7. Vírgula falso. Observe que no final desse argumento falso aqui, tá, eu tenho que abrir e fechar parênteses. 1,49 centímetros, vamos ver aqui, é 1,49 mesmo. Bom, como eu falei, eu posso fazer isso de uma forma bem mais simples, tá? Posso clicar aqui na célula, selecionar só a fórmula. Certo que eu não estou selecionando a célula, tá? Eu estou selecionando a informação dentro da célula. Ctrl C. Colo aqui, né? Aí eu altero só o número da coluna, já que o valor de referência é o mesmo. A tabela é a mesma, só o que muda é o local da informação que eu desejo, né? Que nessa função é informado através desse índice da coluna, então só muda aqui, ó. Eu obtenho facilmente o valor desejado. Tá? Então aqui a gente tem a informação da seção transversal para o dimensionamento da tração. Agora eu vou inserir as informações do material. As informações do material que eu preciso aqui vão ser a FY, que é a tensão de escoamento, FU, que é a tensão de ruptura, e γ1 e γ2, que são os coeficientes de ponderação para essas resistências. Como γ é um caractere especial, vou usar o Google Documentos. Tá? Já deixei aqui, mas para inserir, vem aqui, inserir caracteres especiais, pesquiso aqui por γ com 2 M's, tá? Aqui a letra grega γ. Tá? Seleciono, Ctrl C, eu colo aqui, γ A1
aqui gama A2, tá? Lembrando que FY e FU vão ser, eu vou usar aqui unidades de megapascal, tá? O coeficiente de ponderação são adimensionais, tá? E aqui essas informações, como não tem um cálculo, depende do material que você vai utilizar, tá? Eu vou colocar aqui como dado de entrada. Então eu vou alterar a cor aqui para ciano. Agora eu vou inserir as informações relacionadas à área da seção transversal que nós vamos utilizar no cálculo, tá? Eu vou criar aqui um espaço para formar a área líquida. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte desses subtítulos. Área líquida da seção. Bom, a área líquida, né, é a área da seção bruta reduzida, né, na presença de furos, e também detalhes das ligações em geral, tá, vão fazer com que a área da seção que resiste à tração seja inferior à área bruta, tá. A área líquida ela é representada pelo símbolo AN, tá. AG é a área de seção bruta, AN a área da seção líquida. Nessa planilha eu não vou usar ela para calcular o valor de área líquida, né, porque isso depende muito de detalhes que estão relacionados à furação, à disposição dos furos, diâmetro dos furos, né, que estão relacionados ao diâmetro do parafuso. Então, para a gente não se preocupar com esses detalhes nesse momento, tá? A área líquida, eu vou colocar aqui o seguinte dado de entrada para nós levarmos em consideração essa redução da seção bruta. Vou colocar aqui a relação entre a área líquida e a área bruta da seção, tá? Vai ser o nosso dado de entrada, ou seja, dependendo de detalhes da furação, no caso de ligações parafusadas ou por pino, né? Dependendo dos detalhes da presença dos furos, aí vai ser feita essa análise separada e a gente vai informar aqui a relação entre a área da seção líquida e a área da seção bruta. Nesse exemplo aqui, por exemplo, vou considerar aqui como 80%, ou seja, 0,8, tá? Isso significa que 80, se eu tenho uma área bruta de 10 centímetros quadrados, por exemplo, a área líquida seria de 8 centímetros quadrados. Tá? Então a gente vai depender dessa análise em separado para poder usar essa planilha. Então essa relação vai ser o dado de entrada, aí assim eu obtenho a área líquida da seção. Tá? Falta só colocar o símbolo de igual aqui. A área líquida, portanto, vai ser essa proporção vezes a área da seção bruta, que é essa aqui. Então, para o perfil para a cantoneira 25 por 4.8, a área da seção bruta é 4,4 centímetros quadrados e uma área líquida que é 80% da área bruta, vai ter um valor de 3,52 centímetros quadrados. Bom, mas no cálculo da resistência da tração é considerada a área líquida efetiva, que é a área líquida reduzida pelo coeficiente CT, que é o coeficiente de redução que depende de detalhes da ligação. Tá? Então, nós estamos lidando aqui com uma cantoneira simples de abas iguais. Eu vou considerar a seguinte hipótese, tá? Que ela se encaixa nesse critério da NBR 8800, tá? Que seria seções transversais abertas, né? Uma seção em L, uma seção aberta, com força de tração transmitida somente por parafusos ou somente por soldas longitudinais ou ainda por uma combinação, né?
para alguns, ou seja, não todos os elementos da seção transversal. No caso da cantoneira, significa isso aqui. Ó. Seria esse exemplo aqui, em que apenas uma das abas da cantoneira está conectada. Tá? Isso aqui, como eu falei, depende dos detalhes da ligação. Tá? Se as duas abas da cantoneira estivessem ligadas, seria uma outra forma de calcular o coeficiente de redução. Tá? Mas vamos adotar a seguinte hipótese, que essa planilha calcula essa situação aqui, tá? Quando só uma das abas da cantoneira está conectada. Nesse caso, o coeficiente de redução, CT, é dado por essa equação aqui, tá? Que é 1 menos EC sobre LC. O que é isso? Aqui essas figuras são da norma também, tá? EC vai ser essa excentricidade da ligação em relação ao centroide da seção, que observem que vai corresponder justamente à coordenada x ou y, né, são iguais para uma cantoneira de abas iguais, né, vai corresponder justamente à coordenada do centroide que nós já buscamos lá na tabela de perfis. Tá? Então, isso significa, é isso que representa esse EC, e o LC aqui do cálculo do coeficiente é o comprimento dessa ligação, que também depende aí de detalhes, né, do dimensionamento da ligação. Então, aqui na planilha eu vou inserir as informações suficientes para obter esse CT e depois calcular a área líquida efetiva. Então, vou colocar aqui EC, LC, CT, e já vou deixar aqui a área líquida efetiva. Tá? Bom, EC vai corresponder justamente à coordenada do centroide, né, do cantoneiro, então eu vou linkar nessa célula bem aqui. Uma unidade de comprimento. LC é o comprimento da ligação. Tá? Então vou usar aqui um valor de exemplo. Tá? Vai ser um dado de entrada, eu vou usar aqui, vamos supor que tenha 10 centímetros de comprimento. Aí o CT, tá, eu vou calcular de acordo com essa equação, 1 menos EC sobre LC. Menos EC sobre LC. E a área líquida efetiva vai ser igual CT vezes a área líquida. A unidade aqui é centímetros quadrados também. Eu vou deixar aqui o CT e a área líquida efetiva, tá, com duas casas decimais depois da vírgula. Nesses botões aqui eu ajusto a quantidade de casas decimais, eu posso diminuir ou aumentar, né? Então vou deixar aqui com 2 casas decimais. Tá, então a área líquida efetiva aqui é levada em consideração no cálculo da resistência à tração. Bom, eu vou colocar aqui um espaço para inserir informação do esforço solicitante de tração. Tá? Esses subtítulos aqui eu estou colocando sempre uma fonte em destaque com tamanho maior e negrito, tá? Lembrando que eu não preciso, quando eu quero aplicar uma mesma formatação uma formatação a mesma formatação de uma célula a outra célula, né? Em vez de formatar tudo novamente, posso fazer simplesmente o seguinte: eu quero a mesma formatação que essa célula aqui. Eu clico nesse símbolo aqui, né, pintar formatação, tem tipo um rolo de tinta, clico aqui, depois aqui, tá, e copio a formatação. Vou deixar aqui separado, tá, vou recortar essas células, Ctrl X e colar um pouco mais aqui embaixo, para não ficar tudo junto, tá. O esforço solicitante aqui, no caso, vai ser o esforço normal de tração solicitante. O esforço normal de tração solicitante de cálculo, né?
Então, o esforço de tração, a representação vai ser NT, que é o esforço normal de tração, S, que é solicitante, D, que é o valor de cálculo. Tá? Em TSD é a tração solicitante de cálculo. Aqui vai ser um dado de entrada, né? Vai depender da análise estrutural. Vamos considerar aqui valores em kilonewton. Tá? Aqui embaixo eu vou colocar agora o cálculo da força resistente de cálculo. Tá? Então, essa força solicitante, vou calcular aqui a força resistente. Tá? Vamos olhar aqui qual é a resistência à tração de acordo com a NBR 8800. Aqui nós temos duas resistências à tração. Uma que é para escoamento da seção bruta, tá? Onde é levado em consideração a área da seção bruta, a tensão de escoamento, coeficiente de ponderação γ1, e a outra a resistência à ruptura da seção líquida, a área da seção líquida efetiva, vezes a tensão de ruptura e dividido pelo coeficiente de ponderação γ2. Tá? Então, a força axial resistente de cálculo, vou ter uma para o escoamento da seção bruta, essa força resistente, né, NTRD, vamos calcular de acordo com essa equação aqui. Eu acabei não colocando aqui informações sobre o material, né? Só deixei aqui o espaço, né? Mas vamos considerar aqui o material com tensão de escoamento de 250 MPa, 400 MPa, né? Isso aqui seria equivalente ao aço bastante utilizado, né? O MR250, por exemplo. Os coeficientes de ponderação para combinações últimas normais, o γ1 é 1,1, tá? E o γ2 é 1,35. Tá? Vamos considerar esses valores aqui, já com duas casas decimais. Tá. Então, para o escoamento da seção bruta, a força resistente vai ser igual a AG, a área da seção bruta, vezes FY dividido por γ1. Aqui eu não estou convertendo unidades, tá? Vou primeiro escrever a equação. Eu tenho que entender as unidades que eu estou utilizando. Observe que a área da seção transversal está em centímetros quadrados, tá? A tensão está em megapascal, tá? E a força em que unidade vai estar? Eu quero obter uma força em kilonewton, tá? Eu quero obter força em kilonewton. A área está em centímetros quadrados, então a tensão ela não pode estar em megapascal. Ela está em kilonewton por centímetro quadrado, tá? Então eu quero obter essa força em kilonewton, mas falta eu corrigir aqui. A tensão está em megapascal. Então, ó, a tensão, eu vou inserir um fator de conversão aqui, tá? Aí vamos lembrar que 1 megapascal é 0,1 kN por centímetro quadrado, tá? Então, para passar de megapascal para kN por centímetro quadrado, eu multiplico por 0,1. Então, aqui na fórmula, eu vou colocar 0,1 vezes, tá? Antes aqui de digitar a tensão. Agora sim. Então, a força resistente aqui é de 100 kN para esse perfil aqui, feito desse material e com essa área de seção líquida aqui, tá? Com todas essas características aqui que a gente inseriu, tá? Aí, trocando o perfil aqui, a gente vai variando aqui o valor da força, tá? Vou deixar aqui com duas casas decimais apenas, tá? Então, isso é para o escoamento da seção bruta, para a ruptura da seção líquida. Vai ser de forma bem semelhante, só vou alterar os valores que entram na equação. Então, igual a E, que é a área da seção líquida efetiva, vezes FU.
FU está em megapascal, 0,1, né? Vou colocar o 0,1 na frente para converter em kN por centímetro quadrado, dividido por gama A2. Tá, só conferir aqui. Aqui, tá. Então, a gente tem esses valores aqui de resistência. Para a escoamento da seção bruta é 154,5 kN, que esse perfil suporta. Para a ruptura da seção líquida, 129,27 kN. Não posso excluir aqui essa informação. Agora, eu vou colocar aqui um espaço para a gente verificar, tá? O estado limite último. Aí, vou verificar aqui tanto para a escoamento da seção bruta como ruptura da seção líquida, né? Também. O parâmetro que eu vou utilizar aqui, tá? Vai ser o seguinte: S sobre R, que é a solicitação, a relação entre solicitação e resistência. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, um esforço solicitante de 130 kN, tá? Vamos usar como referência isso aqui. E aqui eu vou simplesmente dividir esse esforço solicitante pela respectiva resistência. Então, para escoamento da seção bruta, vou ter aqui igual esse solicitante dividido por essa resistência. Considerar aqui dois casos decimais. Então, a relação entre a solicitação e a resistência tem que ser menor do que 1. Significa que a solicitação é inferior à resistência. Então, aqui eu verifico que esse esforço não provoca o escoamento de seção bruta, né, porque ele não é suficiente, não supera o valor da resistência a esse escoamento. De forma semelhante que para a ruptura da seção líquida, né, seria igual a essa solicitação dividido pela resistência da ruptura da seção líquida. Aí aqui, ó, foi superior a 1. Tá? Superou 1, então esse perfil, com esse esforço solicitante, esse perfil não provoca o escoamento da seção bruta, mas vai provocar a ruptura da seção líquida. Tá? Para facilitar visualmente isso aqui, tá? Eu vou colocar um recurso aqui de análise, que é o seguinte: vai mostrar uma mensagem, né, de análise aqui ao lado desse cálculo. Tá? Então, se o perfil não passar a verificação, vou colocar aqui OK, né? Se ele não passar, se o perfil passar na verificação, vou colocar OK, né? E se o perfil não passar, vou colocar não passa, né? Então, uso a seguinte função para isso: igual se condicional, se isso aqui for menor ou igual a 1, tá? Essa é a condição, ponto e vírgula, aí eu vou colocar o que a função vai retornar se essa condição for válida. Então eu quero que apareça aqui OK, né? O texto OK. O texto é entre aspas, abre aspas, OK, fecha aspas. Tá? A outra condição eu vou inserir uma outra, dito ponto e vírgula, se isso aqui for maior do que 1, né, se essa condição for válida, então o valor a ser retornado é não passa. Lembrando que esse texto tem que ser entre parênteses, tá? Ponto e vírgula, OK, tá? Aí, essa função eu vou dar só Ctrl C e Ctrl V para cá. Observe que quando eu copio uma célula dessa forma, como eu acabei de fazer, tá? Aqui eu estava trabalhando com a célula que estava ao lado, a célula onde está a fórmula, né? Então, essa fórmula aqui da célula I24 estava pegando argumentos da célula H24, né? Ou seja, uma célula que estava exatamente à esquerda. Quando eu copiei ela para cá, ela automaticamente já passa a pegar a informação da célula que está ao lado, que essa já é a célula H27, né? Então, por isso que eu não precisei fazer nenhuma adaptação. Uma outra configuração ainda que eu posso fazer é o seguinte: para essas duas células aqui, tá? Eu vou colocar ainda uma cor para
ficar mais chamativo, né? Mais fácil, quando a gente for dimensionar, fica mais fácil analisar. Para isso eu venho aqui, ó, formatar, formatação condicional. Eu vou formatar a cor de preenchimento da célula, que vai estar condicionada ao valor da célula. Então, formatação condicional. O tipo de formatação condicional, vou selecionar aqui, né? O texto é exatamente. Então, o texto é exatamente, vou colocar aqui, ok. Então, ou seja, quando o texto dessa célula for exatamente ok, aqui a formatação, vou mudar o preenchimento, vou colocar esse verde claro aqui. Como está ok, ele fica nesse verde claro. Concluído. Vou aqui adicionar uma outra regra para quando o texto for não passa, né? O texto é exatamente não passa. Quando o texto for não passa, vou colocar aqui em vermelho, tá? Concluído. Não mudou a cor porque está em ok. Aí essa mesma formatação condicional eu vou copiar para cá. Para isso basta clicar aqui, copiar a formatação para cá. Observe que aqui não passa, né? Agora ficou em vermelho. Aí, ó, vamos supor que se o esforço solicitante fosse, vou testar outras possibilidades, né? Se o esforço solicitante fosse 200 kN, não passaria nem no escoamento nem na ação bruta, porque ambas as resistências são inferiores a 200. Se o esforço solicitante fosse 100 kN, tá? Então eu verificaria que passaria, né, nas duas verificações, porque as duas resistências são superiores a esse valor de solicitação, tá? Bom, então essa planilha aqui, tá? Ela é suficiente para fazer o dimensionamento, a tração, tá, de perfis em cantoneira simples de abas iguais. Só uma informação adicional aqui no título da planilha, tá? Vou especificar que é para dimensionamento de cantoneira simples de abas iguais, submetido à força axial de tração, tá? E conectadas por uma das abas, tá? Para justificar aqui o cálculo desse coeficiente de redução da área líquida, tá? Ajustar aqui para, se for imprimir, ficar tudo dentro da página, né? Agora sim, tá? A gente tem uma planilha pronta aí para dimensionar a tração cantoneiras conectadas por uma das abas.